Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 25, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Itens 28 ao 30. Sim à vida. Parte 2. Eutanásia e aborto. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo permissão para a gente abrir essa mesa de estudos aqui por mais uma vez, iniciando o nosso estudo de hoje. Convidamos Jesus para a nossa mesa, como convidado de honra, né? Como sempre. Chamamos também a espiritualidade, amigos, trabalhadores de Jesus, que permaneçam conosco para nos intuir, nos abençoar nas nossas palavras, colocar as palavras certas nas nossas bocas, para que seja um bom estudo e um bom aprendizado para nós que estamos aqui e para as pessoas que possam nos ouvir. Pedimos então a licença para iniciar, em nome de Jesus, assim seja. Assim seja. Qual a visão espírita sobre a eutanásia e o aborto? Leia, a vida nos foi dada por Deus, né? Nós fomos criados, todos nós, simples, ignorantes, Deus criou todos os espíritos assim, e nos dá a oportunidade de vir para cá, para a escola, né? Porque na realidade a Terra aqui é uma escola para o nosso aprendizado. Portanto, cada minuto da nossa vida, cada instante que a gente passa aqui, é uma lição que a gente leva. Às vezes a gente não considera isso, mas é. Às vezes a pessoa leva uma vida inteira aqui e fala, poxa, qual foi a minha missão? Talvez a missão dela tenha sido uma coisa para ela mínima, mas se ela tiver dado um socorro, um sorriso para uma pessoa, tiver mudado o dia de alguém, talvez essa já seja uma missão, alguma coisa que ela tenha vindo para fazer. Então, esse ato de abreviar a vida, que a gente, as pessoas materialistas, consideram que seja um ato de misericórdia para o moribundo que está ali numa enfermaria, no leito de morte, pensa, vamos aliviar, essa é a visão da pessoa. A pessoa não está fazendo isso com maldade, mas ela pensa isso, vou aliviar essa dor, esse sofrimento para essa pessoa descansar. Só que aí a visão espiritualista é outra, né? A vida não para, a vida só tem uma modificação. Esse corpo físico, ele termina aqui, é perecível, mas o espírito continua. E talvez num instante de milésimos de segundo que o espírito está ali, que pode ter um momento de lucidez, que pode mudar, dar uma guinada na trajetória espiritual dele. Se você faz a eutanásia, ele perde aquela chance. E daí, ó, perde centenas de anos na vida, tendo que reencarnar novamente, por às vezes um minutozinho que ele perdeu ali, em função da eutanásia. Então, assim, misericórdia existe em todos os momentos da vida, Deus está aí para poder nos amparar, a espiritualidade também, mas as pessoas materialistas que não pensam desse jeito, pensam que estão ajudando e, na realidade, às vezes, estão até atrapalhando, Na maioria das vezes, né? na maioria das vezes. Aliás, eu acho que sempre, né? Eu acho que a Acho que eutanásia, sempre também. você não tem que abreviar nem por um segundo, deixa que a morte aconteça naturalmente, a gente já vem com essa data de validade impregnada na nosso registro, então a gente tem o momento certo, né? Deus não erra, nunca errou e não vai errar. No caso do aborto, é mais ou menos a mesma coisa também, porque o espírito que está vindo, ele tem um compromisso, né? Ele está vindo reencarnando para cumprir alguma coisa, para espiar alguma coisa, para servir de exemplo, de lição, de aprendizado também para ele e para quem está dando a luz a ele, está dando a vida a ele, né? Às vezes essa mãe que tá grávida para poder arrebentar essa vida, né? Ela consegue dar à luz e às vezes não consegue manter, ser mãe, continuar ali, mas já foi um aprendizado para ela, já foi um grande esforço na vida dela,
talvez aquele tenha sido o limite dela. Pariu, esse que é o máximo que eu dou conta, dá para adoção, faz uma coisa, faz outra, mas aquela vida deve continuar. A gente não julga ninguém, cada um tem suas dores, cada um tem seus problemas, mas se você interrompe nesse momento, você está interrompendo um ciclo tanto para a pessoa que teria essa incumbência de receber essa vida, quanto aquela que está sendo encarnada naquele momento, né? É mais ou menos isso que eu entendo, né? Mas eu acho que você e a Michelle podem complementar isso daí para ficar uma coisa melhor. É E eu bem por, passo a palavra. é bem por aí mesmo, né? A doutrina espírita nos ensina que nós devemos amar incondicionalmente o nosso próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou, isso está lá, né, nos Dez Mandamentos. Cometer a eutanásia, nós temos aí países que aceitam, né, como a Suíça, a pessoa pode chegar lá e falar assim, bom, eu quero morrer. Eu li ano passado, se eu não me engano, não tem tanto tempo, a história de uma enfermeira que ela achou que o argumento dela foi: eu cuidei de tanta gente sofrendo que eu não quero dar trabalho para os meus. E aí a filha foi contra, o marido foi contra, mas ela quis, ela entrou na clínica e cometeu a eutanásia. As pessoas têm o livre-arbítrio, né? O aborto, a mesma coisa. A doutrina espírita nos fala que não devemos cometer aborto nem em caso de estupro. Mas nós sabemos que muitas vezes essas mães não conseguem levar, né, essa criança para a vida. Então, uma solução é dar para adoção, porque tem muitos pais que vão dar amor. E tem muitas crianças que são destinadas mesmo a ser adotadas, né? Já vem do plano espiritual com essa missão, com esse contratinho lá em cima, porque precisa resgatar alguma coisa, precisa evoluir em alguma coisa. E essas pessoas que optam pela eutanásia ou pelo aborto, e até mesmo pelo suicídio, a gente não pode esquecer da misericórdia divina, né? Essas pessoas muitas vezes não têm o grau de entendimento que nós temos com a doutrina espírita, e muitas vezes não tem um apoio, às vezes a pessoa está numa depressão profunda e não consegue, né, ajuda, então nós não podemos julgar porque a gente não está lá vivendo aquela história. Mas Deus, ele sabe de cada um e ele vai sempre ser misericordioso. De que forma? Todo mundo tem uma segunda chance. Quem vai saber se nós que estamos aqui um dia já não fomos suicidas, já não fomos mulheres que abortaram ou que ajudaram outras a abortar, né? Que matamos os outros, a gente não sabe. Por isso a gente não se lembra de nada. Imagina a gente lembrar de tudo, né? Todas as nossas atrocidades, porque a gente não ia só lembrar de coisa boa, a gente ia lembrar das coisas ruins também. E a misericórdia divina está aí de nos, é, de nos deixar recomeçar, né? Voltar, reaprender, lembrando que a Terra ela é escola, ela é hospital, ela às vezes é presídio, mas esse presídio, esse cárcere, não é para a gente ficar lá o resto da vida, é justamente para a gente ter a nossa libertação, né? Libertação e evoluir, e ajudar essas pessoas que, se um dia nós fizemos mal, possamos também fazer o bem para elas. Bom, eu vou só complementar o que vocês já falaram. Na verdade, eu vim para dividir uma história que não é minha, tá? Foi de um amigo meu. Nós fizemos estágio junto e aí ele trabalhava na federação aqui de São Paulo e ele estava num episódio de servir a sopa ali no centro, para Só da Sé, aquele pedaço ali, né?
E aí eles estavam servindo a sopa e tinha uma moça ainda, acho que com 7 filhos e grávida. E aí eles foram e serviram a sopa e todo mundo, né, ali fazendo o serviço. Ninguém falou nada, serviram a sopa com carinho, com amor ali, ninguém falou nada. No final dos trabalhos, eles receberam mensagem de um espírito amigo, né? E essa mensagem falava justamente do julgamento, que ninguém julgou da boca para fora, eles só julgaram da boca para dentro, né? E ele falou do julgamento daquela mãe que estava ali com aquelas crianças e ainda estava grávida e morando na rua e aquela situação muito pobre, né? E ele falou das filhas de Maria e que muitas delas estavam aqui reencarnadas na missão de dar luz aos filhos da miséria, que precisavam vir para esse plano e que não seriam aceitos por alguns espíritos como nós, né? Porque eu tenho uma filha só, como né, de muitos aí que não aceitariam ter nem essa quantidade de filhos e nem estar em estado de miséria para dar vazão para esses filhos que precisariam vir. Então, a missão daquela moça era essa, era de dar a luz aos filhos da miséria. Então, às vezes a gente está, às vezes a gente, não posso dizer pela gente, por nós três, porque de uma certa forma, a gente tem uma condição de privilégio, né? Eu já estou nos meus 43, a Mi está com 40 e um pouquinho, a Ana um pouquinho mais velha que a gente, então a gente não passou por essa missão nessa vida, a gente não veio com essa missão. E a gente também não passou por condições que nos colocassem em dúvida entre ter filhos e fazer aborto, né? O que é uma condição, sim, de talvez de boas escolhas ou talvez de um certo privilégio. Mas a gente não pode esquecer das crianças que vêm, ai, estava no baile funk. Tava, gente, não tinha orientação. É aquilo que elas têm, é a realidade delas. Entendeu? E aí a menina vai estar lá no baile funk, vai engravidar com 13 anos e vai querer abortar. Tá, você vai adotar, né? Você vai lá ajudar. Então, assim, antes da gente julgar, pode fazer aborto, espiritismo? Não, não pode, né? São espíritos, estão vindo, Deus sabe quantos e quantos anos estão naquela fila para reencarnar, né? Deus sabe o tanto de coisa que pode trazer de bom para aquele espírito que estava no baile funk, né? Não pode, mas você também não está na condição daquela criança. Aquela criança, a condição é dela, a situação é dela, né? Quando a gente, quando a gente fala, Chico falava uma coisa muito importante, é uma gota de amor, é uma gota de verdade para um copo de amor, né? Então, tudo que a gente for tratar, de tudo que a gente for falar, a gente precisa falar com muito amor e dar uma segurada no julgamento, porque o julgamento ele é muito apertado, né? E as pessoas precisam de muito amor para assumir as responsabilidades que vêm aí, que advêm. As pessoas precisam de coragem, né? Que a gente passe muita coragem para elas. O nascer, ele é muito lindo. A gente falou disso, né, Mia? A gente teve um estudo que nós falamos disso, né? De vir da beleza desse ser que está vindo, né? Do preparo que é. Inclusive, quero falar para vocês que eu assisti Nosso Lar 2, e ele fala dos renascimentos, e é uma coisa lindíssima os renascimentos, os planejamentos, né? Esse espírito que está vindo, por maior que seja a nossa dificuldade, ele vem com uma história, ele já é um espírito antigo, ele já vem com a história dele, ele já sabe das dificuldades que ele vai ter para enfrentar aqui. E às vezes ele não vem para atrapalhar, não. A maioria das vezes ele vem para ajudar, né? A pessoa que está passando na dificuldade, a pessoa que está passando por esse momento. Então, a gente precisa ver a gravidez como
uma grande dádiva. A gente não pode esquecer que, como mulher, nós somos passagem para esses espíritos estarem na Terra, né? Então, a gente não pode usar do nosso corpo como a gente bem quer e como se fosse qualquer coisa, porque não somos, nós somos seres divinos e a gente dá passagem para seres divinos, né? Por isso que a gente precisa ter o cuidado para com essa questão, que é a questão do aborto, porque tá lá é um dia, tá lá faz 2 meses, tá lá faz, né? Não, não faz, gente, não faz. É uma história de vida. Às vezes você está trazendo para esse mundo o avô, o pai, a avó, né? Você está transportando, você está trazendo de volta. Então, não é só uma gravidez de 2 semanas, não é só uma gravidez de 2 meses, né? É uma história muito maior por trás de tudo isso. Então é isso. E, enquanto sofredores nesse mundo, nós precisamos ter coragem para assumir as nossas responsabilidades. Enquanto espíritas, nós precisamos ter amor para poder abraçar essas pessoas, né? É sobre isso. Vocês têm mais alguma coisa, meninas, para falar? Não. Bom, obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso grande exemplo de amor. Agradecemos pelo estudo de hoje, por esse aprendizado tão singelo e ao mesmo tempo tão profundo sobre o amor à vida, sobre o que é o nascimento, o que é uma passagem de desencarne. Agradecemos pela sua doutrina em nossas vidas, nos auxiliando e nos ajudando a compreender a nossa tarefa, o que estamos fazendo aqui na Terra. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco no nosso dia a dia, além desse momento presente, para que possamos ser consistentes nos nossos atos, que possamos ter amor, principalmente amor para aqueles que necessitam de amparo, sem o nosso julgamento. Entender que o outro ser humano que está à nossa frente, ao nosso lado, precisa de tanto amor e tanta luz quanto nós. Pedimos também que abençoe a todas as mãezinhas que estão indecisas sobre o que fazer com a gestação, para que elas possam escolher o melhor caminho, não só para elas, mas para esse espírito que vai chegar também. E assim terminamos o nosso estudo. É isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.